Fala galera, aqui é o Frederico Machuca do estúdio Up Rock e eu queria falar nesse vídeo um pouco sobre Game Jam. Aproveitando que hoje começa a Global Game Jam, tô meio que nessa vibe, então queria falar sobre algumas questões que eu acho importante. Que porra você foi fazer numa Game Jam? Tá. Então, né, qual que é a tua intenção com a Game Jam? Com uma Game Jam, enfim. Qual que é o propósito, tá? Parece óbvio isso, mas às vezes não é bem óbvio, tipo, porque não, é fazer jogo, mas é mesmo? É isso que você quer fazer nesse final de semana? Você tá disposto a fazer um jogo, enfim? Então, eu acho que tem duas possibilidades para essa resposta aqui. Tá? Fazer jogos. E a outra seria zoeira. Famosa zoeira. Tá? Então, o que seria zoeira? Zoeira seria tudo que não seria estar fazendo jogo na Game Jam. Seria ficar passeando, tirando foto, comendo pizza com a galera, jogando o jogo do pessoal, etc. Ficar procrastinando, certo? Lógico que alguma dessas coisas você precisa se fazer. Você precisa em algum momento parar e comer. É bom às vezes parar e dar uma volta e jogar o jogo da galera, dar uma distraída, etc. Mas eu vejo ao longo dos anos pessoas que vão basicamente pra ficar de boa. E não tem nenhum problema. Tipo, eu acho que a Game Jam é um evento e as pessoas tiram da Game Jam, desse evento, coisas diferentes. Eu acho que não tem nenhum problema. O que eu acho que é importante é você saber o que você quer com a Game Jam. Porque daí você coloca objetivos pra você mesmo, tá? E você também se posiciona para outras pessoas como uma possível pessoa para uma equipe ou não, tá? Então, eu acho que é muito importante você fazer essa pergunta, tá? O que você quer fazer na Game Jam? Você tá na Game Jam, você vai na Game Jam pra quê? Se realmente quer fazer um jogo, se realmente vai se internar essas 48 horas, porque não são 48 horas, eu vou dizer 32 horas, contando que você vai dormir 2 noites de 8 horas. Que você deveria, tá? Não é legal. Tipo, você não ganha nada virando noite loucamente. Tá? Você só perde com isso. Porque você vai começar a fazer cagada. Que for que você estiver fazendo, você vai começar a fazer cagada. Que trabalhar cansado, exausto, não é produtivo. Então eu vou contar 32 horas. Então, você vai se internar 32 horas e fazer um jogo mesmo? Ou você tá meio termo, meio em cima do muro e, né, não sabe, tá meio que com preguiça, etc. Enfim, eu acho que isso é muito importante. Saber. Você vai lá pra zoar ou você vai lá fazer jogos. Daí, isso influencia o primeiro ponto da galera que vai fazer jogos, tá? Que é a organização, tá? Então, uma coisa que pega aqui, que vai fazer jogos numa Game Jam, é a parte de organização, tá? Que aqui eu coloco a equipe, escopo, né? Projeto. Isso tá 1000% conectado, tá? Então, uma coisa que é muito importante em Game Jam é a organização, tá? É o planejamento, certo? Então, uma das coisas que você vai ter que ver é a questão da equipe, né? Você vai fazer em equipe, não vai fazer em equipe, você vai ter quantas pessoas na equipe, quem vai fazer o que na equipe, etc. E para você poder montar uma equipe séria, você poder contar com as pessoas, você precisa saber que aquelas pessoas que você está chamando para tua equipe estão lá para fazer jogos e não para zoar. E daí, baseado nessa equipe, você monta o escopo do projeto, baseado no tema, daí, etc., nas habilidades da tua equipe, você se adapta, obviamente, à tua realidade. Mas, enfim, tem esse processo de organização que eu acho que é muito importante numa Game Jam, principalmente por ter muito pouco tempo, são 32 horas, tipo, para produção, e você ainda vai ter um tema que
não dá pra saber, pode ser um tema muito bizarro, pode ser um tema que te jogue muito pra fora da tua zona de conforto. Então você vai ter que ter uma organização legal pra você ter chance de terminar o teu jogo. A segunda coisa é o gerenciamento. Tá? Então, você vai começar a fazer o jogo, a tua equipe tá lá produzindo, etc. Vai ter que ter um gerenciamento desse projeto, um gerenciamento da equipe, para vocês ficarem no trilho, tá? Porque com certeza uma coisa não vai dar certa, uma coisa vai atrasar, enfim. Então vai ter que ter um gerenciamento inteligente no projeto e da equipe para fazer com que vocês peguem esse planejamento inicial que vocês fizeram e consigam chegar no final. Tá? Porque também não adianta nada ter um planejamento incrível, uma equipe incrível, ter definido o escopo, ter definido tudo certinho, mas daí no meio do caminho, tipo, ter 1 bilhão de pedras, porque vão ter pedras no caminho, e você tropeçar em todas elas e você, tipo, ficar devendo 70% do jogo, tá? Então, muito importante um gerenciamento também. Então, a organização e o gerenciamento, tipo, são absurdamente importantes na Game Jam pela natureza da Game Jam. Pouco tempo e limitações. Então, essas questões são muito importantes, tá? Para você conseguir otimizar e conseguir produzir e chegar na linha na linha de chegada, tá? E daí, para as equipes que vão fazer jogos, para as pessoas que vão estar fazendo jogos, tem o grande vilão, tá? Que é o nosso 3 aqui. Que é a procrastinação, tá? O grande bicho do mal. Aí, com certeza, vai ser um dos maiores desafios de uma Game Jam é a procrastinação, porque como você tem muito pouco tempo, qualquer coisa, qualquer tempo perdido é muito tempo perdido. Então, aí entra a organização e o gerenciamento, né, principalmente o gerenciamento nesse momento, para tentar segurar o troço, né, e encaminhar para a direção certa. E aqui também entra de novo a questão da pessoa, de você ter na tua equipe pessoas que a proposta delas para aquele final de semana, ou para aqueles dias, ou para aquelas horas da Jam, é fazer jogos, é sentar e se internar e fazer jogos, tá? Porque se tiver uma pessoa que tá meio termo ali, meio fazer jogos, meio zoeira, você pode planejar coisas para aquela pessoa e aquela pessoa vai te entregar só 50% daquilo, tá? Então, ou você sabe que aquela pessoa vai te entregar só 50%, e daí você planeja de acordo, ou você pode ser pego de surpresa. E se você olhar todo o final de Game Jam e ver a quantidade de projetos que não chegam no final, é surpreendente, né? Quer dizer, não é mais surpreendente. É óbvio que, sei lá, 80% das equipes não vão terminar o projeto, por falta de organização, de gerenciamento, procrastinação, etc. Tá? Então, eu acho que a Game Jam tá aí para... É um grande exercício, tá? É um exercício das suas habilidades de executar um projeto dentro das limitações, tá? Para mim, isso que é uma Game Jam, certo? Um detalhe pra galera da zoeira é tomar cuidado, porque a zoeira é muito tentadora, né? Então você pode indiretamente estar colaborando com a procrastinação de outras pessoas. Primeiro, se perguntar: o que eu quero fazer? Eu quero fazer um jogo, eu vou me internar, eu vou me dedicar, eu tô disposto a fazer isso? Ou eu vou ficar meio termo? Ou não, eu vou ficar só de boa, só fazendo contato com a galera, que é super válido também, ir lá e fazer contato e adicionar a galera no Twitter e fazer o networking. Enfim, o que você quer fazer nessa Game Jam? Porque daí, quando você souber o que você quer fazer nessa Game Jam, daí você se adapta e vai fazer um jogo ou não vai fazer um jogo, enfim, e deixa claro para as outras pessoas, para elas poderem lidar, né, contar com você ou não, enfim. E daí, pra finalizar, né, levando em consideração que é no meu ponto de vista, a Game Jam é um ótimo lugar para você testar as suas habilidades em executar esse projeto dentro das limitações. Eu não acho que a Game Jam seja o lugar ideal para você aprender a fazer jogos, tá?
Obviamente você vai aprender uma outra coisa sempre, em todo momento, enfim, né? Todo momento da vida você tá aprendendo uma outra coisinha. É óbvio que numa Game Jam você pode conversar com uma pessoa, a pessoa te mostra uma ferramenta nova, você aprende uma coisinha, etc. Isso sempre vai acontecer. O que eu quero dizer é que a Game Jam, a natureza da Game Jam é melhor utilizada, esse espaço, esse momento, esse evento, é melhor utilizado por pessoas que já vão preparadas para testar as habilidades dela, tá? Então, para você ter um melhor aproveitamento de uma Game Jam, qualquer, você tem que já estar preparado, tem que estar, sabe, vamos aí, vamos se internar agora, vamos produzir, tá? Se você ainda não sabe fazer jogo, você está muito perdido, a Game Jam pode ser um troço negativo, na verdade, porque você vai ser colocado sob pressão em pouco tempo, e daí se você estiver numa equipe, você pode começar a dar treta com a equipe, né, as pessoas podem brigar, porque, não, mas você não tá fazendo o que era pra você ter feito, etc. Enfim, então pode ser uma experiência complicada. É só pensar uma jam musical. Você vai numa jam musical, se você não sabe tocar nenhum instrumento, o que você vai tirar dela? Você pode curtir, você pode aproveitar, você pode, né, enfim, conversar com algumas pessoas podem até te ensinar como segurar um violão e alguns acordes básicos, mas não é o lugar ideal pra você aprender a tocar violão, tá? Uma jam musical é você ir lá e ter uma experiência com as pessoas, improvisar e testar e evoluir nas suas técnicas, tá? Eu acho que se aplica da mesma maneira que em Game Jams, tá? Então, Game Jams pra mim é uma prova. É um teste das suas habilidades dentro das limitações de cada Game Jam, que cada Game Jam é diferente. Então, o importante, no final das contas, é você saber o que você quer com a Game Jam, tá? Que daí você se adapta pra ela, você aproveita melhor ela, né? E não atrapalha ninguém, indiretamente, e tira o melhor proveito da Game Jam, do evento, enfim, tá? Então é isso. Basicamente, né, é isso que eu queria falar. Eu não vou entrar em software, em técnicas, o que precisa para fazer um jogo, etc. Porque, ao meu ver, se você vai numa Game Jam, você já deveria estar preparado, né? Então, aqui era só pra, né, ter essa visão um pouco diferente, né, um ponto de vista diferente, saindo um pouco do técnico, do software, né, que às vezes fica muito preso no jogo, mas não pensa sobre essas outras questões em volta, tipo, né. Mas enfim, então, boa sorte, se for participar de alguma Game Jam, boa sorte, mas mais do que sorte, né, porque sorte não significa nada, pense na Game Jam, no contexto, nas limitações, saiba organizar, planejar isso, né, gerenciar esse troço para você conseguir ter um jogo no final da Game Jam, porque só completando o jogo, só completando o protótipo, né, que você consegue fechar um ciclo, tá? Se você só ficar parando no meio do caminho, tipo, falta um puta pedaço da parte de produzir jogos que você não tá tendo, tá? Então é isso aí. Valeu.